essa função é de R2 em R. Então, quando você pegar a função e compor com ela, substituir as duas primeiras coordenadas de sigma na função, vai dar isso daqui. Isso daqui seria de um modo genérico, né? O que está acontecendo. Mas o fato é que você também está compondo uma função de... a composta disso daqui também é de R em R, né? Porque sai R e aqui entra R. Então é de R em R também. Então, no fim, você vai usar a mesma regra da cadeia. É isso que você vai usar. No caso da quarta questão também. Porque, eu acho que esse exercício ele está querendo justamente, ver quem entendeu certinho o que é uma composta de R em R, tanto para funções de R em R2 quanto para funções de R em R3, que é o caso de gama e sigma, para compostas que não é bem compostas, mas para aquela outra regra da cadeia que vocês também aprenderam, que aparece mais derivadas parciais. Né? Que no outro caso você está fazendo uma coisa assim, ó. F de G de U e V, e você tem uma outra função, né? A outra regra da cadeia é essa daqui, para quando cada entrada da sua função de R2 em R é uma função também de R2 em R. Então aqui entra 2, sai 1, e esse 1 está numa entrada de F, e aqui entra 2 e sai 1 e está numa entrada de F. Vocês aprenderam uma regra da cadeia para funções desse tipo e para funções daquele tipo. Então, você poderia se confundir, né? Sei lá, se for uma coordenada aqui, você falou, meu Deus, vou ter que calcular por esse jeito, por derivada disso, né? Mas não. Você vai ter que usar aquilo ali, você vai tirar duas equações e com isso você vai descobrir o gradiente de F. Esse é o panorama geral. Né? Quando ele pede para calcular o vetor tangente é só a derivada calculada nesse ponto. Né? Então, qual que é a derivada? Menos 1. Menos 1, 3 ao quadrado. 6. Menos 1, 3 ao quadrado, 6 U elevado à quinta, menos 5 U à quarta, menos 8 U à terceira, mais 1. Né? 6 menos 5, menos 18 quarto, mais 1 não, mais 1 maior. Então assim, agora você vai precisar calcular no ponto menos 2, 8 e 1, né? Só que você ainda não sabe qual U que é. Então olha aqui para a curva e vê qual que é. Né? Essa primeira entrada aqui é menos U e aqui é menos 2. Então se menos U é igual a menos 2, U é igual a 2. Então para U igual a 2 eu estou nesse ponto e eu quero calcular o vetor tangente nesse ponto. Então tem que ser 2. Vai ficar menos 1, 2 ao quadrado, 4, 12. E aqui 2. Isso aqui vai dar 48, certo? Mas o lance aqui é você perceber qual é o U que você tem que achar para dar isso daí. E o item B é a mesma coisa, né? Ele falou, determina o vetor tangente à curva. Qual que é a derivada? Qual que é a derivada em T? Né? É 1 e 4T. É 1 e 4... Não, 1 é 1 e 4T. Isso. Agora T igual a menos 2. Então T igual a menos 2. Então ele está pedindo para calcular a gama em menos 2. Isso vai ser 1 e menos 8. Isso, certinho. 1 e menos 8. Então, até agora o que você calculou é só os vetores tangentes à curva num determinado ponto, né? Agora no item C, ele falou, calcule o
gradiente. Agora sim você vai usar essa história aqui, né? Isso aqui vai ser o quê? Da primeira equação. F de x, f de y, vezes o vetor tangente. Isso aqui eu estou omitindo o ponto onde ele está sendo calculado, como eu falei mais cedo. A derivada, isso aqui eu já vou calcular no ponto de interesse. Então, ó, isso daqui seria f de x, f de y calculado em gama de t. Eu quero em gama de t para t igual a menos 2. Isso vai me dar o ponto de interesse. E aqui vai ser vezes a derivada do vetor, também já calculado no ponto menos 2. Então isso aqui vai ser 1 e menos 8. Isso é igual a zero. Isso aqui você vai tirar com o quê? F de x menos 8 f de y é igual a zero. A mesma coisa no outro caso. Você vai tirar f de x, f de y, calculado em sigma de u, só que eu quero para u igual a 2. Então isso aqui é calculado em sigma de 2. O vetor tangente calculado em 2. Nossa, acabei de perceber que eu fui uma besteira muito grande. O que eu falei para cá está correto. Para esse caso aqui, não é a mesma coisa, porque na verdade você vai ter que derivar isso daqui, ó. Desculpa. Aqui realmente vai dar uma constante porque é uma curva de nível. E nesse caso aqui, a derivada ela vai ser parecida, só que do outro lado você não tem uma curva de nível. Quando eu falar que uma curva de f entre 3 pertence à imagem, significa que se você pegar isso e colocar em x, pegar isso e colocar em y da função, né, a primeira e a segunda entrada, dá isso. Então, na verdade, o que você vai ter que derivar, esquece isso daqui, o que você vai ter que derivar é justamente aquela expressão ali, ó. Você vai ter que derivar isso daqui. Mas é a mesma coisa, porque ó, isso daqui não é uma composta com curva, isso aqui vai dar a mesma coisa. Então isso daqui vai ser o quê? Vai ser o gradiente da f, calculado nesses pontos. Agora vou até repetir só para... Isso vai ser a derivada de sigma, calculada em 1. Agora sim. Então não é a mesma, não fica exatamente a mesma coisa. Mas então, só repetindo. Aqui, que eu falei está correto. Aqui, quando falar que pertence ao gráfico, significa que você pode escrever aquilo. Então, agora sim, você deriva. E calculado nesse ponto vai dar menos 1 e 12. Menos 1 e 12. Isso, gradiente. Já calculando no ponto que eu quero, vai dar menos 1 e 12. E isso vai ser igual à derivada da função calculada em 2. Só que é a terceira coordenada, tá vendo? X, y, z. Então, qual que é a derivada de z da terceira coordenada da curva e calculada em 2? É 48. Então, daqui você tira que f de x mais menos f de x mais 12 f de y é igual a 48. E quando você coloca, aqui você tinha gama de t, né? Aqui você tinha sigma de u. Só que quando você calcula, como para os parâmetros que a gente escolheu, para t igual a menos 2, né? E u igual a 2, você está no mesmo ponto, essas derivadas aqui estão sendo calculadas no mesmo ponto, entendeu? Essa que é a beleza da coisa. Porque você usou duas curvas diferentes, mas quando você colocou esses dois parâmetros, como para esses dois parâmetros você está no mesmo ponto, essas derivadas aqui estão sendo no mesmo ponto. Então, essa expressão aqui é igual. Então você pode somar uma na outra, vai ser 4f de y igual a 48. Então f de y é igual a 12. E f de x é igual a 8 vezes 12, que é 80 vezes 96. Isso aí.
Então assim que o gradiente no ponto menos 2 e 8, isso é igual a 96 e 12. E agora a mesma coisa daquele outro exercício, né? Você vai ter que usar o teorema. Ele falou que no anunciado para você diferenciar, então você pode calcular pelo teorema tranquilamente. Se o vetor for unitário, se o vetor é unitário, faz o produto escalar, raiz e produto interno, como você preferir chamar. Vai dar 3 quartos mais 1 quarto, 4 quartos que é 1. Então ele é unitário, então você pode calcular pelo teorema. Então del F de U no ponto menos 2, no ponto menos 2 e 8. E ó, você vai ter que usar o gradiente no ponto menos 2 e 8, que você calculou no item anterior. Esse vai ser 96, 12, vezes o raiz de 3 sobre 2, e menos meio. Esse vai ser 48 vezes de 3 menos 6. É isso aí? Qual questão que é essa? Isso, 48 raiz de 3 menos 6. Então, vai ter alguma dúvida? Como você achou o ponto 2? O ponto 2? Você substituiu por uma linha de 2. Então, é porque, tipo, no item A e B, ele falou, ó, calcula o vetor tangente à curva nesse ponto. E no item B é a mesma coisa. Só que quando eu derivei a expressão, por exemplo, sigma, você perguntou para o 2. Então, por exemplo, quando eu derivei sigma, eu encontrei isso daqui. Ele pediu para calcular no ponto menos 2, 8 e 1. Só que eu ainda não sei qual U me dá no ponto menos 2. Então, eu olho para a expressão, da curva, porque a curva é isso aqui, olha. Você achou assim, né? Você tem aqui a origem, você tem aqui a curva. Isso daqui é um ponto, por exemplo, aqui é a curva, né? Aqui é a curva gama. Aqui você tem um certo gama de T0. Esse ponto aqui é um ponto P, igual a gama de T0. E aqui você está fazendo outra coisa. Beleza? Consegue? Isso aqui seria o gama de T0. Tá vendo? Então, o gama de T0, o sigma de U, ele me dá ponto. Então, eu só olhei qual U satisfaz, sabe? Eu peguei aqui, ó, menos U igual a menos 2. Então, vou ter que ser igual a 2. O T é a mesma coisa. T tem que ser igual a menos 2. Então, T é igual a menos 2. Porque eu estou querendo calcular o vetor tangente naquele parâmetro. Entendeu? Quanto tempo tem? Então é isso aí. Agora a gente vai fazer um exercício que é usar a regra da cadeia para funções daquele tipo, né? Eu tinha mostrado. Que é a segunda regra da cadeia. Então, no caso da questão 5, ele falou f de S P é S G de S P menos S. Aí ele falou que de classe C2, tudo bem? Calcula f de S. Ó, f de S, isso aqui é derivada parcial em relação a S. Derivada da primeira vezes a segunda, eu vou medir todos os pontos. Derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda. É assim que eu faço para ficar um pouco mais fácil.
eu omito os pontos, senão fica uma expressão gigantesca. Só tenha em mente onde que esses pontos estão sendo calculados para você não se enroscar. Então, a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, em relação a x, vezes a derivada do que está aqui dentro em relação a t. Então, é t mais g de y vezes isso daqui em relação a s, menos. Então, isso daqui é g mais s, g de x, menos g de y. ST, né? ST menos S. Opa. Isso aqui. É isso aí. Tá, agora é F de T. Mesma coisa, derivada da primeira vai dar 0, mais primeira vezes a derivada da segunda. Em relação a x, vezes o que está aqui dentro em relação a t. Porque em relação a t, vai ficar s mais em relação a y, vezes o que está aqui em relação a t, mais 0. Vai ficar só s quadrado g de x. Agora, ele falou. Agora ele falou para a gente calcular uma derivada mista, né? Então, tipo, como ele pediu a derivada mista, você teria inevitavelmente que calcular as duas, né? Ele pediu as duas também, na verdade. Então ele pediu, ele pediu del F em relação a del S del T. O que é isso? É a derivada em relação a S, com mais à esquerda, entendeu? Del S vezes a derivada de F em relação a T. Isso é a mesma coisa que escrever F de T em relação a S, que é o F de TS. Então, assim, até agora que eu fiz foi nada, só apresentar anotações. Porque eu gosto de escrever desse jeito, né? Fica bem mais fácil. Aí, tipo, se ele me pedir para calcular alguma coisa, eu falo quem que é o ponto. É isso. Então, o que eu vou ter que fazer? Pegar F de T, que é isso daqui, e vou ter que calcular. Isso. E calcular em relação a S. Então, vamos fazer aqui. F de TS, que vai ser a derivada exatamente dessa expressão. Então vai ser quem? Em relação a essa, então 2s vezes g de x, derivada da primeira da segunda, mais primeira, vezes a derivada da segunda. Agora aqui, ó, é a derivada, é g de x em relação a x, gxx, vezes o que está dentro aqui, onde eu estou sendo calculado, que é quem? Isso daqui em relação a s. Então é t mais g de y mais isso daqui em relação a y. Então g de xy vezes o que está dentro em relação a s. Então é menos 1. Então isso daqui é 2s g de x mais s quadrado t g de xx menos s quadrado g de xy. Só que aqui a gente calcula em um ponto, né? Esse aqui está genérico e ele pediu para no item A só isso. Então é isso. Se você, agora tá bom. Agora aqui só para deixar claro, né? O que a gente calculou? 2s dg dx calculado em quem? st menos s mais
S ao quadrado T. Então isso aqui que a gente calculou. Aqui inverte, né? Que é x, então aqui é yx. Fácil para lembrar. Então é isso que a gente calculou, isso aqui tem A. Agora, no item B ele falou, sabe que quando a gente jogar fluido de G no ponto, determine o valor de A. Só olhando a equação que ele te deu, você consegue ver de cara que nem sempre de cara, né? Porque ele tem um 2z. Porque, tipo, vocês lembram da outra questão? Você sempre escreve z menos a função calculada no ponto igual a derivada parcial, x menos x0. Então, o coeficiente de x é a derivada parcial e o coeficiente de y é a derivada parcial em relação a y. Né? Então, pega essa equação aqui, ó, que é z menos y mais 2z mais 1 igual a 0. E deixa naquele formatinho, né, que é z menos alguma coisa e do outro lado x e y. Deixa no mesmo formato. Divide por 2. Vai ficar... aqui é x, né? Tudo certo. É x menos y mais 2z mais 1 igual a 0. Vai ficar dividido por... Vai ficar x sobre 2 menos y sobre 2 mais z mais meio igual a 0. Então aqui, ó, z mais meio, isso é igual a menos x sobre 2 mais y sobre 2. Isso daqui está exatamente no mesmo formato da equação do plano tangente, ó, z menos alguma coisa, tal. Então daqui, e como ele falou que essa não é qualquer equação do plano, é a equação do plano naquele ponto. Então, aqui a gente tira aqui g de x, calcular, daqui a gente tira aqui no ponto menos 2 e menos 2, é menos meio e meio. E ele pediu também um ponto, né? Então a gente sabe que isso daqui agora eu vou apagar. Então isso aqui seria o quê? Z menos G de menos 2 e menos 2. Isso é igual à derivada, então menos meio. X menos 2, então x mais 2. Mais meio, y mais 2. Então daqui o que a gente sabe vai ficar? Multiplica tudo por... Pode multiplicar tudo por 2, vai ficar menos x mais 2 mais y mais 2. Opa! Menos aqui, né? Menos x menos 2 mais y mais 2. Isso é igual a 2z menos 2g do ponto aí. Então, deixa naquele mesmo formato, né? É o que? X menos y. Então, x está muito rápido. Deixa naquele mesmo formato. Daqui você tira... certo? Tá. Então deixa naquele mesmo formato. Passa tudo para lá, ficar x menos y mais 2z. X menos y mais 2z.
isso aqui tem que ser igual a zero. Então, comparando com aquela expressão, tem que ser igual a 1, né? Agora você pega essa equação e compara com aquela equação da tangente. O menos 2g tem que ser igual a 1, isso daqui é igual a menos 2, menos meio, quer dizer. Beleza? Eu tinha pedido mais uma coisa. Determina o vetor unitário para que a derivada direcional seja máxima. Putz, será que eu apaguei o vídeo? Acho que não. A derivada da função. Isso, a derivada da função f em relação a 1. Só que no ponto menos 2 e 1, né? No ponto menos 2 e 1, tem que mostrar a função, né? Então deixa eu fazer assim. Del F, quer calcular del F, del U. No ponto 2 e menos 1. Vamos voltar para a função para ver onde que isso cai. A função ali é S de G. Então isso aqui é a mesma coisa. Vai ser o quê? Gradiente da calculado no ponto 2 e 1 vezes o vetor U. Essa aqui é a derivada. Só que a gente tinha calculado antes, né? Ixi, tá, vou pegar aqui a questão de volta. Eu pensei que já tinha acabado o exercício. Porque isso aqui vai ser o quê? Vai ser f de s calculado em menos 2 e 1 vezes f de t calculado no ponto menos 2 e 1. Tudo isso multiplicado por um versor U. Né? Só que a gente tem aqui del F, del S, Fs é G mais St, G de x menos S, G de y. Então, Fs no ponto 2 menos 1, isso vai ser G no ponto 2 menos 1, quer dizer, vai ser G dois menos 1, isso vai ser G. AFST, então 2, 1, isso. 2 menos 1 vai ficar, como a sua G é uma função, está sendo composta com isso daí, quando você colocar 2 menos 1 vai ficar G de menos 2, e S2 vai ficar G de menos 2 e 2. Então é por isso